sobretudo, sobre um tema que a gente vai trazer aqui no Bastidores do Poder. Estava conversando mais cedo com o nosso produtor Vitor Lupato, viu, Yuri e Bruna, sobre a necessidade da gente discutir liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, sobretudo nas redes sociais. Sim. Até onde vai? Eu posso escrever o que eu quiser nas redes sociais ou não? E a gente puxou esse assunto justamente por conta de decisões lá nos Estados Unidos envolvendo as redes sociais do próprio, ainda atual presidente Donald Trump, né? Ele foi banido lá do Instagram, do Facebook, depois do Twitter. O Twitter, que era por 12 horas, depois virou um banimento real, oficial, né? Por tempo indeterminado. E também uma expectativa aí que se criou em torno da rede Parler, né? Que também foi tirada das lojas digitais, né? Sim. Então, ali da Apple, também da loja do Google, você não consegue mais baixar esse aplicativo que estava sendo também bastante utilizado para veiculação ali de opiniões, né? E aqui a gente não está entrando no debate se a gente concorda ou não com essas opiniões. A ideia é a gente discutir liberdade de expressão a partir desses temas que tanto estão mexendo aí com a agenda mundial. Então, para isso, a gente convida o Dr. Marcelo Crespo, que é especialista em Direito Digital da PG Advogados e também professor. Tudo bem, professor Marcelo? Bem-vindo novamente aqui à Rádio Bandeirantes. Tudo ótimo, uma boa tarde para vocês, um excelente ano de 2021. Estamos aqui à disposição para comentar esse assunto que é sempre bastante polêmico, não é? Pois é, tendo como gancho, né, essas situações aí que eu comentei no abre da nossa entrevista, acho que uma das perguntas que devem passar bastante pela cabeça dos nossos ouvintes e nas nossas cabeças também é até onde, hein, que vai a liberdade de expressão? Dá pra gente interpretar que essas decisões envolvendo Donald Trump, por exemplo, seriam decisões que cercearam a liberdade de expressão do ainda presidente americano? É uma excelente pergunta e esse assunto ele sempre vai ter uma ida e uma volta, porque liberdade de expressão pode ser, digamos assim, interpretado conforme aspectos culturais. Então, nos Estados Unidos existe uma cultura de maior liberdade de expressão do que nós enfrentamos e visualizamos aqui no Brasil, não é? Embora a nossa Constituição Federal seja uma Constituição que ela privilegia que tenhamos a liberdade de expressão, lá é bastante mais comum nós enxergarmos discursos que aqui no Brasil muitas vezes seriam interpretados, ou já foram inclusive interpretados, como discursos homofóbicos ou racistas ou nazistas, inclusive. O que acontece no caso do presidente Trump é que quando a gente faz a utilização de uma plataforma como uma rede social, onde houve aí a manifestação dele, como o Twitter, cada uma dessas plataformas tem regras próprias de utilização. São chamados termos de uso. Quando eu me disponho a ter uma conta numa rede social, não importa qual seja, cada uma dessas redes sociais pré-estabelece regras do que pode ou não acontecer ali dentro. No geral, essas plataformas proíbem comportamentos eminentemente criminosos, como você pode pensar na questão da pornografia infantil, tráfico de drogas, tráfico de armas, divulgação de violência explícita, entre outras situações. Quando a gente pega uma questão como o Trump, né, e ele ainda sendo presidente e dando ali opiniões, mas que pareceram incitar o público até invadir o Capitólio, essa rede social, no caso o Twitter, interpretou que isso estaria violando as normas da comunidade. No geral, o que a gente precisa fazer para interpretar se pode ou não falar algo na rede social? Em primeiro lugar, entender se eu estou me referindo diretamente a uma pessoa, a um grupo de pessoas, ou se o meu comentário é mais, digamos assim, genérico. Quanto mais genérico for esse comentário, mais plausível de que ele não viole a liberdade de expressão, porque aí parece muito uma opinião. Quando eu direciono um comentário especificamente a uma pessoa, corre o risco de eu estar direcionando uma interpretação criminosa, como uma calúnia, uma injúria ou uma difamação. Mas, como eu disse, isso acaba sendo cultural. Lá nos Estados Unidos, porque eles vivem um federalismo chamado típico, onde os estados se uniram de fato para ter um federalismo, cada um dos estados tem muito mais liberdade do que a gente verifica aqui no país.
Então tem esses aspectos culturais, essas discussões a respeito de bloqueio e remoção de conteúdo não são propriamente novas. Aqui no Brasil a gente vivencia retirada de conteúdo da internet já há muito tempo e sempre existe um aspecto cultural, às vezes emocional. A grande questão é, se eu estiver diretamente ofendendo uma pessoa, a liberdade de expressão ela acessa. O meu direito vai aonde começa o direito de uma outra pessoa. Como eu disse, quando o comentário for um pouco mais amplo, um pouco mais genérico, a chance de não estar violando é maior, mas ainda assim a gente precisaria pegar casos concretos para fazer o estudo. É sempre muito difícil falar de liberdade de expressão genericamente, a gente acaba ficando num aspecto meio filosófico, isso pode ou não pode? Quando a gente põe um caso concreto, considerando como esse do Trump, que inclusive, além de discutir a liberdade em si de expressão, você tem as normas da plataforma, isso se torna um pouco mais fácil. Doutor Marcelo, entendi. A Bruna falando aqui, boa noite para você, boa tarde. A polêmica do boa tarde, boa noite. A gente prestou bem atenção nisso tudo que você disse, mas fica ainda aquela dúvida. Cabe ao Twitter ou a qualquer outra rede social banir esse usuário? Porque a gente sabe, toda vez que você se cadastra numa rede social, seja ela qual for, você diz que está de acordo ali com os termos, aquelas letrinhas pequenininhas que todo mundo simplesmente só corre o dedo a aceitar e se cadastra. Ali, por exemplo, é dito isso, o que você pode ou não falar, qual é o seu limite, onde você pode ser banido? Normalmente sim, normalmente essas plataformas elas trazem as regras que estão ali nos termos de uso mesmo. A grande questão é que assim, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um sistema que ele foi, digamos, melhor delineado a partir de 2014, quando surgiu no Brasil o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma legislação geral que veio com a proposta de que conteúdo da internet só poderia ser removido com ordem judicial. Ou seja, sem uma ordem judicial, nenhuma plataforma tem o dever, não tem a obrigação de fazer essa retirada. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa sobre mim e eu entendo que isso é difamatório, é uma calúnia, ou isso injuria a minha honra subjetiva, eu deveria buscar meios junto ao Poder Judiciário para fazer essa remoção. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que as próprias plataformas estão proativamente interpretando a manifestação do presidente Trump e então previamente retirando isso do ar. No Brasil, a gente pode dizer que a regra é: eu só vou retirar um conteúdo publicado com uma ordem judicial. Lá nos Estados Unidos não existe uma lei como o nosso Marco Civil da Internet, existem outras diretrizes. E lá, mesmo o banimento do Trump tem sido visto como uma medida bastante radical, no sentido de que ele é uma pessoa mais do que pública, ele é o próprio presidente dos Estados Unidos. Vai ser cada vez mais comum, não só nos Estados Unidos, mas como aqui no Brasil e em outros países, nós vivenciarmos pessoas públicas ocupando cargos públicos que misturam um pouco questões pessoais com as funções públicas e por isso haverá, essa é uma previsão que eu estou fazendo aqui, uma previsão sem nenhum instituto de pesquisa, eu vou dizer que é uma sensação, um sentimento meu de que cada vez mais haverá esse tipo de discussão. Até onde uma pessoa pública, um funcionário público, alguém que está servindo a nação, pode fazer determinados tipos de manifestações pela internet. Mas essa pergunta que você fez, isso normalmente tem nas plataformas, dizendo que não é autorizado. É que mesmo assim, pode existir uma interpretação. E se a gente olhar com alguma atenção para as redes sociais, já existe isso. Muitas vezes tem uma foto, e ficou famoso um tempo atrás, uma foto de uma mulher amamentando e que ela publicou a foto dela amamentando o seu bebê, e ela foi retirada das redes sociais, da plataforma, porque estava dizendo que aquilo era uma foto de nudez. Enfim, uma foto da mãe alimentando o seu filho foi interpretada como nudez e foi tirada da internet.
e outras fotos que não têm um contexto de você cuidar e alimentar o seu filho e que poderia ter alguma coisa de nudez até ficaram. Então existem algumas falhas ainda nesse processo. É por isso que as plataformas que são tão fortes, têm tantos usuários, precisam ter bastante transparência a respeito daquilo que elas vão fazer. Quanto maior transparência houver, mais tranquilas as pessoas vão ficar a respeito do que se pode ou não fazer. E para não ficar justamente como você mencionou, aquela questão das letrinhas pequenas. Se eu sei o que eu posso dizer, inclusive porque a plataforma me traz exemplos concretos, isso facilita. Então, não é todo mundo que tem o conhecimento jurídico, não é todo mundo que vai fazer uma reflexão sobre se um comentário ou outro pode ser feito sobre uma pessoa, mas na medida em que as plataformas forem transparentes, trouxerem exemplos práticos do que é aceitável ou não, isso vai ficar mais claro, para não virar um meio de perseguição político também, né? A gente entende que, tanto no caso do Trump quanto em outros, você concorda ou não com o Trump, ele levanta e ele pode levantar a questão de uma perseguição. Fosse um outro candidato, acredito que poderia dizer também. Então, é sempre muito importante que a liberdade de expressão ela seja tratada de uma forma equânime. Precisa ser igual para todo mundo, não importa se é da esquerda ou da direita. Tem que ser a mesma medida para você considerar se o comentário é lícito ou é ilícito, porque senão a gente utiliza o subterfúgio da retirada do conteúdo para limar, para afastar, para cercear a voz de alguém que eu não gosto. E não é isso que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é justamente permitir que as pessoas extravasem os seus pensamentos, divulguem as suas ideias, deem as suas opiniões, contanto que elas não causem um mal para outra pessoa, onde começa o direito dela. Você está ouvindo na Rádio Bandeirantes o especialista em Direito Digital e professor Marcelo Crespo. Doutor Marcelo, por gentileza, pelo que eu entendi então, além de cada rede social ter uma política própria, a política do país sobre a internet também recai, né? Há uma mistura entre a política da rede social e o que pode e não pode no país, é isso? É isso. Cada país tem uma cultura, cada país tem as suas leis. E como eu tentei trazer aqui, a cultura nos Estados Unidos para a liberdade de expressão é um pouco diferente da cultura brasileira. Os julgamentos judiciais lá sobre liberdade de expressão são um pouco diferentes dos julgamentos que nós temos aqui no Brasil. Agora, essas plataformas, elas são globais, né? Quando você usa o Twitter, você tem o Twitter no Brasil, você tem o Twitter nos Estados Unidos, você tem o Twitter em Portugal, tem na Alemanha. Então, é a mesma ferramenta. Agora, as culturas, elas mudam. Então, esse é um desafio para as plataformas, porque geralmente elas fazem políticas que são globais. Você não tem uma política, um termo de uso focado no Brasil e que é diferente dos Estados Unidos e que é diferente da Alemanha. A política, os termos de uso são os mesmos. Só que o que é interpretado a respeito daquilo que é uma injúria, aquilo que é interpretado como uma incitação à violência, pode ser diferente nessas culturas. Então, sempre vai haver uma certa interpretação. Por mais concretude que se queira dar, é diferente falar de certos temas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Lá a gente vê que, muitas vezes, a gente encontra pessoas vestidas com aqueles uniformes da Ku Klux Klan, né, com símbolos nazistas andando pelas ruas. Isso aqui não é admitido no Brasil. Lá a liberdade de expressão deles, na interpretação cultural, é aceito. Aqui não é. Se você olhar na plataforma, na rede social, você não vai achar dizendo, olha, é proibido utilizar a roupa tal, ou é proibido utilizar a palavra tal. Geralmente vai ser um comportamento. Como eu falei, muitas vezes começa com uma linha de raciocínio focado em pornografia infantil, em abuso sexual, na violência, no tráfico de drogas, algumas coisas que ficam mais fáceis de você amarrar culturalmente em todo mundo, embora ainda assim possa haver alguma discussão. Doutor Marcelo, como que as empresas chegam até essas postagens? Funciona também por meio de algoritmo? Por exemplo, no exemplo que o senhor deu sobre a mãe que estava amamentando o filho, como é que a rede social identificou ali o seio dessa mulher como nudez? É um algoritmo? Isso é verificado de outra forma?
Eu queria só acrescentar um ponto aqui, doutor Marcelo, nessa pergunta da Bruna. Nosso ouvinte, Carol, lembra aqui, mas as plataformas são privadas. O fato de ser privadas significa que as plataformas podem adotar esse filtro da forma como elas acharem, como bem entender? Como é que isso funciona na prática? Bom, vamos lá, são duas ótimas perguntas que eu vou tentar conectar aqui. Em primeiro lugar, toda vez que há uma publicação numa rede social, existe uma natural manifestação dos usuários da plataforma com relação àquele conteúdo. Então, muitas vezes, o fato de existirem pessoas que estão usando o conteúdo, usuários da plataforma, como eu, como vocês, podem entrar em contato com a própria plataforma e fazer uma denúncia a respeito de um conteúdo. E isso acontece muito claramente, e a gente percebe com pessoas que têm muitos usuários, muitos seguidores, e que elas conseguem estimular que esses seguidores tenham um determinado comportamento. Assim como às vezes a gente vê em algum programa televisivo, aqueles times para votar numa pessoa ou em outra, a respeito de ficar num lugar, sair de um lugar, ser eliminado, ganhar um prêmio, coisa assim, isso também acontece. Então, você tem muitos seguidores, você estimula os caras, olha, vamos lá, vamos denunciar a pessoa tal. E todo mundo massivamente vai e tem um comportamento, é claro que isso acaba chegando facilmente ao conhecimento das plataformas. Agora, cada vez mais elas têm utilizado, sim, algoritmos para entender o tipo de postagem. Além do que, algumas dessas plataformas estão formando algo como comitês de análise a respeito de publicações. Para quando houver essas queixas, para quando houver essas denúncias, ela possa passar pelo crivo de um comitê multidisciplinar, deveria ser, né? Assim, com várias pessoas, opiniões distintas, diversas, para justamente verificar se aquilo é válido. Quanto à parte da pergunta, mas a plataforma é privada, ela pode fazer o que quiser. Eu trago para um paralelo com qualquer outro tipo de comércio, de negócio, um supermercado, um restaurante. O restaurante é um restaurante na rua, sem dúvida nenhuma, você pode falar, isso aqui é uma entidade privada, mas você não pode dizer, como é uma entidade privada, eu não recebo determinados tipos de pessoas. Por quê? Porque aí você tem que fazer uma interpretação do seu modelo de negócio em cima da nossa Constituição Federal, né? Então, todos nós temos a liberdade de fazer o que queremos, contanto que isso não viole a Constituição Federal, e não o contrário. E não é eu faço o que eu quiser, inclusive contra a Constituição, porque senão não serviria de nada a Constituição Federal. Então, se eu quiser fazer uma regulamentação, e esse é o grande desafio das plataformas, é que, como eu disse, elas têm políticas globais. Como é que uma política global pode ter um fit, pode ter um casamento tão perfeito com a Constituição brasileira? Talvez não tenha, porque justamente, geralmente, essas plataformas não são criadas aqui. Então, você cria isso fora e tem que trazer uma adaptação. É um desafio. A gente não consegue ter algo que seja completamente global, você acesse em qualquer lugar do mundo e que tenha uma unanimidade. Não existe isso. Então, o desafio as plataformas têm que dar transparência. Como é que elas vão dar transparência? Dizer como é que elas estão analisando. Às vezes isso não é claro. Como elas estão analisando? A partir do quê? As perguntas de vocês são super pertinentes justamente por isso. Se você não entrar na plataforma e buscar conhecer o que elas estão fazendo, você normalmente não enxerga uma proatividade delas para dizer como é que elas estão analisando. Foi até surpreendente um tempo atrás, houve aí uma derrubada de uns perfis aqui no Brasil e tudo mais, e que as plataformas até foram, e isso foi noticiado pela mídia, olha, nós fizemos uma retirada de conteúdos de perfis porque estavam violando. Então, assim, está começando, me parece, aqui no Brasil, a haver uma movimentação nesse sentido. O que eu diria? Enquanto não houver algo que seja multi-stakeholder, né, você precisa enxergar isso não só com os olhos de quem é o proprietário da plataforma, mas quem são os seus usuários, em que país você está. Enquanto você não fizer algo realmente transparente, sempre vai existir a possibilidade de alguém levantar uma bandeira e dizer, eu estou sendo perseguido, estão violando a minha liberdade de expressão. Só lembrando que a violação da liberdade de expressão aqui no Brasil não pode ser interpretada para você cometer um crime contra outra pessoa. Geralmente, as pessoas fazem um raciocínio equivocado. Aqui no Brasil, a nossa Constituição, dita Constituição Cidadã, ela vem para proteger os direitos fundamentais das pessoas. Seria uma Constituição inclusiva e não exclusiva.
Então, todas as vezes que eu quiser fazer um comentário, mas que isso for gerar um benefício, digamos assim, social geral, isso seria admitido. Vamos colocar como uma hipótese. E todas as vezes que eu fosse fazer um comentário discriminatório, isso deve ser visto com alguma cautela. É claro, você pode ter preferências, mas nós estamos aqui no século XXI, muitas das nossas preferências podem existir nas nossas cabeças, mas nós não podemos discriminar pessoas baseado naquilo que elas são. Né? Então, é um pouco desse o cenário que nós temos. É um assunto riquíssimo para ser discutido. O nosso Supremo Tribunal Federal vai passar por alguns julgamentos importantes envolvendo esse tipo de questão e, hora mais, hora menos, nós estaremos de volta aqui com vocês falando de alguma coisa a respeito de liberdade de expressão, porque é um assunto que está em voga a todo tempo. E teremos as discussões no Legislativo também, né? Muita expectativa em torno daquele projeto de lei, né, das fake news, que, de certa forma, também, obviamente, entra nesse debate da liberdade de expressão. Tá lá na Câmara dos Deputados, o ano legislativo começando, claro, esse vai ser um dos assuntos que com certeza vai voltar à tona. Deixa eu agradecer. Me desculpe interromper. Eu, inclusive, participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados como especialista discutindo o projeto das fake news. Então, esse seu comentário está perfeito. Quer dizer, logo mais isso volta à pauta. Foram vários especialistas chamados, nós discutimos, trouxemos vários pontos de vista, mas não é algo fácil de resolver. Inclusive, fica aí como uma perspectiva para 2021 o que será desse PL das fake news. Eu tenho bastante curiosidade e interesse para saber e vou acompanhar vocês aqui nos bastidores do poder para saber as movimentações quando houver. Maravilha, afinal de contas não é uma receita de bolo, né? A gente vai ter gente super aprovando e gente indignada com o que estiver sendo discutido lá no Congresso. A via do Legislativo é importante também. Dr. Marcelo Crespo, especialista em Direito Digital, muito obrigada. Até uma próxima, então. A gente ainda se encontra nesse ano de 2021, tá só começando. Boa tarde. Boa tarde, só chamar que eu volto. Um abraço. Valeu. Obrigada.